Fala, senhores, sejam muito bem-vindos ao NSE, o nosso canal Não Se Emocione, onde aqui jamais toleramos qualquer tipo de argumento emocional. Perfeito? Dessa vez vamos falar desse livro 2 aqui do Revolta de Atlas, tá? E eu tô aqui pensando, o que os senhores acham da gente fazer um compilado geral, né? Eu quero que vocês me digam aí nos comentários, o que vocês acham da gente fazer um compilado geral, tá? De todos os vídeos do Revolta de Atlas e todos os vídeos do Iludidos pelo Acaso e postar em um vídeo só, para meter um resumão de todo o livro, sendo do Iludidos pelo Acaso, que foi um que a gente gravou, e sendo do Revolta de Atlas agora. Me digam o que os senhores acham e a gente faz, perfeito? Ou podemos também, né, vamos fazer também uma playlist deles, ok? Aqui no canal, certo? Bom, esse trecho se deve, né, ao meio em que estava conversando o Hirden e o Danconia, né? Eles estavam trocando uma ideia, etc. E o Danconia, né, fala assim pro Hirden: é verdade, né? Aí o Hirden responde: se eu lhe disser que esse é o dilema em que o senhor me colocou, me ajudaria a sair dele respondendo a uma pergunta pessoal? Aí o Danconia: vou tentar. Aí, não é preciso que eu lhe diga, pois o senhor já sabe, que o senhor é o homem mais inteligente que já conheci. Estou começando a aceitar, não como algo certo, mas ao menos possível, que se recuse a utilizar sua grande capacidade no mundo em que vivemos. Mas o que um homem faz, movido pelo desespero, não é necessariamente uma chave para se compreender seu caráter. Sempre achei que a verdadeira chave está naquilo que ele faz por prazer, e é isto que acho inconcebível. Independentemente do que o senhor tenha abandonado, enquanto optar por permanecer vivo, como pode encontrar prazer em desperdiçar uma vida valiosa como a sua, correndo atrás de mulheres baratas e diversões imbecis, né? Porque o Francisco, ele dava altas festas e não sei o que, e paga bilhões nas festas, enfim, né? O cara esbanjava o dinheiro dele, né? Aí ele chega e fala assim: o sorriso se dissolveu, né, numa risadinha suave e benevolente, como se a pergunta não implicasse nenhum problema para ele, não obrigasse a revelar nenhum segredo doloroso, né? Há uma maneira de dissolver todos os dilemas desse tipo, Sr. Hirder. Questione suas premissas. Sentou-se no chão alegre, informal, preparando-se para uma conversa que lhe daria prazer. É uma conclusão sua, tirada com base em dados que o senhor mesmo constatou. Que eu sou muito inteligente? O Hirden, né? Sim. O senhor sabe com base em dados concretos que eu passo a vida correndo atrás de mulheres? Aí o Hirden: o senhor nunca negou isso? Aí ele: não neguei. Pelo contrário, me deu o trabalho de criar essa impressão. Aí ele: quer dizer que não é verdade? O senhor acha que eu tenho um terrível complexo de inferioridade? Ele: não, absolutamente não. Só esse tipo de homem passa a vida correndo atrás de mulheres. Como assim? Lembra o que eu lhe disse a respeito do dinheiro e dos homens que tentam inverter a lei da causalidade, né? A lei da causalidade é que toda causa tem um efeito, né? E toda causa tem toda consequência tem uma causa, né? Enfim, tudo que vai, toda ação tem uma reação, né? Que muitos sócios negam, né? Então, a gente está sofrendo aqui com desemprego e não sei o que. Os empresários são malvadões. Maluco, mas seu presidente tá aí há 10 milhões de anos aí no bagulho, cara. E os bichos estão lá fazendo merda, fudendo o empreendedor, fazendo o Brasil ser tá acima da quantidade 100 na escala de liberdade econômica. Tá, até pouco tempo atrás tava atrás da China. E tu tem a coragem de me dizer que o desemprego tá baixo porque os empresários são malvados. É brincadeira, bicho. É brincadeira, né? Enfim, a gente vai lendo e comentando, né, ao longo do tempo aí. Lembra do que lhe disse a respeito do dinheiro dos homens que tentam inverter a lei da causalidade? Os que tentam substituir a mente apossando-se dos produtos dela. Os que tentam substituir a mente apossando-se dos produtos dela. Pois o homem que sente desprezo por si mesmo e tenta obter amor próprio por meio das aventuras sexuais, o que é inútil, porque o sexo não é a causa e sim o efeito e uma manifestação da imagem que o homem faz do próprio valor. É melhor você explicar isso, né, o Hirden fala. Ele já lhe ocorreu que a questão é a mesma? Os homens que acham que a riqueza provém de recursos materiais e não tem nenhuma raiz, nem significado intelectual, são aqueles que pensam, pelo mesmo motivo, que o sexo é uma capacidade física que funciona independentemente da inteligência, da escolha ou dos valores do indivíduo. Eles pensam
que o seu corpo cria um desejo e faz uma opção por eles, mais ou menos do mesmo modo que o minério de ferro se transforma sozinho em trilhos de trem, por sua própria vontade. Entendeu? Essa pessoa, né, que considera que o sexo, por exemplo, é diferente, é divergente, né, ele não tem a mesma causa, né, ele não, ele não depende dos valores do indivíduo ou algo do gênero. É o mesmo cara que poderia pensar que o minério de ferro constrói os trilhos, né, transforma sozinho em trilhos de trem por sua própria vontade, né? Então ele acha que é alguma coisa só do corpo dele, mas na verdade, né, no fundo, reflete seus valores, né? Algo do gênero que ele diz assim. O amor é cego, dizem. O sexo é imune à razão e ri do poder de todos os filósofos. Mas na verdade, a escolha sexual de um homem é o resultado e o somatório de suas convicções fundamentais. Diga-me que o homem que um homem acha sexualmente atraente, que lhe direi qual é toda a sua filosofia de vida. Mostre-me a mulher com quem ele dorme e lhe direi a imagem que ele faz de si próprio. Hirden não ousava interrompê-lo. Então Francisco d'Ancônia, o homem, prosseguiu. Independente das asneiras que lhe ensinaram a respeito de que a sexualidade tende altruísta, o ato sexual é o mais profundamente egoísta de todos os atos, pois só pode ser realizado para o prazer de quem o pratica. Imagine realizá-lo por espírito desinteressado de caridade. Um ato que não é possível num clima de autodegradação, mas só de autoexaltação. Somente quando se tem certeza de que se é desejado e merecedor do desejo. É um ato de força o homem ficar nu tanto no corpo quanto no espírito e aceitar seu ego verdadeiro como seu padrão de valor. Ele sempre será atraído por uma mulher que reflete sua visão mais profunda de si próprio, a mulher cuja entrega lhe permite experimentar ou fingir o amor próprio. O homem que está convicto de seu próprio valor e dele se orgulha há de querer o tipo mais elevado de mulher possível. A mulher que ele admira, a mais forte, a mais difícil de conquistar, porque somente a posse de uma heroína lhe dará consciência de ter realizado algo, não apenas de ter possuído uma vagabunda desprovida de inteligência. Ele não tenta, mas o que há? Perguntou d'Ancônia. Ao perceber a expressão do Hirden, né, ele meio que se interrompeu, né, que denotar muito interesse profundo no que normalmente do que o normalmente despertado por uma conversa sobre assuntos abstratos, né, ou seja, por assuntos aleatórios. Enfim, continue, o Hirden pediu, né? Ele não tenta ganhar seu valor, e sim exprimi-lo, né? Voltando, tá, só um pouquinho. Aquilo que ele disse se refere a, por exemplo, que o ato sexual é o mais egoísta de todos os desejos, né? Porque, como diria a própria Ayn Rand, né? Antes de você dizer para você dizer eu te amo, você deve primeiro saber o que significa o eu, né? Ou seja, você primeiro precisa dizer eu, né? Ou seja, o eu tá sempre no primeiro dos lugares, né? Então, isso reflete bastante a filosofia dela de ser egoísta de fato, né? Não aquilo ruim, né? Mas um egoísta que de fato entende, né? Que os outros também são egoístas e só não nega isso, né? E se você ver alguém que você chama de egoísta, tente observar bem minuciosamente, né? Aquela pessoa para determinar se ela é de fato aquela pessoa que critica o egoísmo também e se fala em favor do coletivo, não sei o que. Justamente por quê? Porque as pessoas que você chama de egoísta, na verdade são aquelas que negam o egoísmo, criticam-no e são hipócritas de utilizá-lo da sua pior forma, fazendo-o se difamar, né? Seria basicamente isso. Sacou? Vamos lá. Ele não tenta ganhar o seu valor, e sim exprimi-lo. Não há conflito entre os padrões de vida, entre os padrões de sua mente e os desejos de seu corpo. Mas o homem que está convencido que não tem valor será atraído por uma mulher que despreza, porque ela refletirá seu próprio eu secreto e lhe proporcionará uma fuga daquela realidade objetiva na qual ele é uma fraude. Ela lhe fornecerá uma ilusão momentânea de seu próprio valor e uma fuga momentânea do seu código moral, que o condena. Observe o caos que é a vida sexual da maioria dos homens e repare no amontoado de contradições que constitui sua filosofia moral. Uma coisa deriva da outra.
O amor é a nossa resposta aos nossos valores mais elevados e não pode ser outra coisa senão. E não pode ser outra. E não pode ser outra coisa. O homem que corrompe seus próprios valores e a visão que tem de sua existência, que afirma que o amor não é o prazer que se tem consigo próprio, mas a renúncia, que a virtude não consiste em orgulho, mas em piedade, dor, fraqueza ou sacrifício, que o amor mais nobre nasce não na admiração, mas da caridade, que não é despertado por valores, mas por defeitos, esse homem se parte em dois, né? O que ele está dizendo aqui é basicamente que o cara que fala aquelas coisas de sossa, tá ligado? Sossa, socialista, comuna, progressista, essa galera, que essa galera fala, né? Os evoluídos, né? Ai, não, o amor consiste no mais belo sentimento, que é a piedade, amar a fraqueza, amar não sei o que, etc, né? Esse daí, ele vai se atrair pela mulher mais abjeta que ele encontrar, sacou? Assim, uma coisa deriva da outra, né? Observe o caos que é a vida sexual da maioria dos homens e repare no amontoado de contradições que constitui sua filosofia moral, né? Isso é... Se você observar, né, a filosofia que aquele homem segue, etc, 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 e comparar com a vida sexual que ele leva, você encontra altas contradições e você vê o caos que aquilo reflete, né? Enfim. O homem que... Tá, uma coisa deriva da outra, vamos ver onde eu parei, beleza. Seu corpo não lhe obedecerá, não reagirá da forma apropriada e o tornará impotente em relação à mulher que lhe afirma amar, impelindo-o para a prostituta mais abjeta que ele conseguir encontrar. Seu corpo sempre obedecerá à lógica profunda de suas convicções mais íntimas. Se ele acredita que os defeitos são valores, ele amaldiçoa a existência e a rotula como mal. E apenas o mal o atrai. Ele amaldiçoa a si próprio e sentirá que a depravação é a única coisa capaz de lhe inspirar prazer. Ele associa a virtude à dor e sente que o vício é a única fonte de prazer. Então vocifera que seu corpo tem desejos abjetos, que sua mente não consegue dominar, que o sexo é pecado, que o verdadeiro amor é uma emoção puramente espiritual. Então ele não entende porque o amor só lhe provoca tédio, a sexualidade apenas vergonha. É uma frase profunda, né? Volta um pouco o vídeo, tenta ouvir ela de novo, se for preciso algumas vezes, tá? E reflete sobre o que ela quer dizer, sacou? É muito profundo, cara. Pelo menos nunca aceitei aquele corolário, jamais me senti culpado por ganhar dinheiro, né? O que ele diz aqui é o seguinte, ó. Se o senhor tentasse condenar... Opa, então o senhor vê que no fundo é a mesma questão? Não, o senhor não seria capaz de aceitar nenhuma parte desse credo doentio. Não seria capaz de impor tais ideias a si próprio. Se o senhor tentasse condenar o sexo como um mal, continuaria a encontrá-lo em si próprio, contra sua vontade, agindo com base na premissa moral correta. O senhor seria atraído pela mulher mais elevada que conhecesse. Sempre iria querer uma heroína. Seria incapaz de desprezar a si próprio. Seria incapaz de acreditar que a existência é um mal e que o senhor é uma criatura indefesa, presa no universo absurdo. O senhor é o homem que passou toda a sua vida dando à matéria a forma do objetivo em sua mente, né? É o homem que saberia que, do mesmo modo que uma ideia não expressa em termos de atos físicos, é uma hipocrisia desprezível. Assim também é o amor platônico. E do mesmo modo que a ação física não é orientada por uma ideia, é uma tolice e uma fraude. Assim também o é a sexualidade, quando desvinculada do código de valores do indivíduo. É a mesma questão, é claro que o senhor sabe, visto que seu amor próprio está intacto. O senhor seria incapaz de sentir desejo por uma mulher que desprezasse. Apenas o homem que louva a pureza de um amor desprovido de desejo é capaz da depravação de desejar sem amar. Porém, observe que a maioria das pessoas é uma criatura partida em duas, que vive pulando desesperadamente de um polo para o outro. Um dos tipos é o homem que despreza o dinheiro, as fábricas e os arranha-céus, e o próprio corpo. Ele manifesta emoções indefinidas a respeito de questões inconcebíveis, tais como o sentido da vida e uma suposta virtude, e geme de desespero porque não consegue sentir nada pelas mulheres que respeita.
porém sente-se aprisionado por uma paixão irresistível dirigida a uma vagabunda que encontrou na sarjeta. Ele é o homem que as pessoas chamam de idealista. O outro tipo de homem é o que chamam de prático, que despreza os princípios, as abstrações, a arte, a filosofia, a própria mente. Ele tem como único objetivo na vida a aquisição de objetos materiais e ri quando lhe falam da necessidade de considerar seu objetivo ou sua fonte. Ele acha que tais coisas devem lhe proporcionar prazer e não entende por que, quanto mais acumula, menos prazer sente. Esse é que é o homem que vive correndo atrás de mulheres. Observe a tripla fraude que ele comete contra si próprio. Ele não reconhece sua necessidade de amor próprio, pois ri do conceito de valor moral. No entanto, sente o profundo desprezo por si próprio, que caracteriza aqueles que acham que passa de um pedaço de carne, que não passam de um pedaço de carne. Ainda que admita, ele sabe que o sexo é a manifestação física de um tributo aos valores morais. Assim ele tenta, realizando os gestos que constituem o efeito, adquirir o que deveria ser a causa. Ele tenta afirmar seu próprio valor por intermédio das mulheres que se entregam a ele e esquece que as mulheres que escolhe não têm nem caráter, nem julgamento, nem padrões de valores. Ele diz a si próprio que tudo o que quer é o prazer físico. Porém, observe que ele se cansa de uma mulher em uma semana ou uma noite, que despreza as prostitutas profissionais e adora imaginar que está seduzindo as moças direitas, que abre uma tremenda exceção para ele. É a sensação de realização que ele busca e jamais encontra. Que glória pode haver em conquistar um corpo desprovido de mente, pois esse é o homem que vive correndo atrás de mulheres. Essa descrição se aplica a mim? Aí o Hirden responde, não, de jeito nenhum, né? Enfim. Voltando aqui, tá? É basicamente, ela enrola, mas o que ela quer dizer é a mesma coisa, né? É que o cara que busca na mulher mais aleatória possível, né? Um caminho, ele basicamente tá mentindo pra si mesmo, né? Ou seja, do que adianta um corpo bonito sem inteligência, né? Eu acho que isso é algo que devemos levar para nossa filosofia moral, né? E se você for reparar, tá? Se você for uma pessoa coesa, é claro, né? Se você reparar no seu histórico amoroso, ou de relacionamentos, ou de conversas amorosas, enfim, observe bem e repare que muitas vezes o que você faz é se dirigir a mulheres que realmente reflitam o que você é, saca? Porque seu cérebro, lá no inconsciente dele, sei lá, ele sempre busca o que é mais coeso com você, o que representa seu código moral mais profundamente intrínseco, né? Vamos dizer assim, saca? Aí depois aqui tem a parte mais legalzinha, né, desse trecho, que é o seguinte, tava o Francisco lá conversando com o Hirden, né? Aí o Hirden fala assim, se o senhor examinar bem, né? Porque o Francisco ele tinha fama de estar sempre com umas mulheres, não sei o que, né? Se o senhor examinar bem que essas notícias de jornal, vai ver que nunca disse nada. Era uma. Opa! Mais incrível que eu acredito. Gastei muito dinheiro com as festas mais espalhafatosas e vulgares que se pode imaginar e muito tempo desfilando com mulheres desse tipo. No mais, tem alguns amigos que sabem disso, mas o senhor é a primeira pessoa a quem estou dizendo isso, contrariando as regras que eu mesmo me impus. Nunca dormi com nenhuma daquelas mulheres. Jamais toquei nelas. Aí o Hirden acredita nele. Se o senhor examinar bem essas notícias de jornais, vai ver que nunca disse nada. Eram as mulheres que estavam doidas para aparecer nos jornais com histórias que davam para entender que, por terem sido vistas comigo num restaurante, estavam vivendo um grande romance comigo. Porque essas mulheres estão atrás da mesma coisa que os homens que vivem andando atrás de um rabo de saia só querem. Que os homens que vivem andando atrás de um rabo de saia só querem aumentar seu próprio valor por meio do número e da fama dos homens que conquistam. Só que são mais falsas ainda, porque o valor que elas buscam nem é o ato em si, mas a impressão de que vão causar nas outras mulheres, bem como a inveja que vão provocar. Bem, eu dei a essas vagabundas o que elas queriam, mas o que realmente queriam, sem a pretensão que esperavam, a pretensão que esconde delas a natureza de seu desejo. O senhor pensa que elas queriam mesmo dormir comigo ou com qualquer outro homem? Elas são incapazes de ter um desejo tão concreto e sincero. Elas queriam alimentar a própria vaidade e foi isso que lhes proporcionei. Dei-lhes a oportunidade de se gabarem para suas amigas de se verem nos jornais de mexericos, desempenhando o papel de mulher sedutora.
Mas o senhor sabe que funciona igualzinho ao que fez no seu julgamento, né? Que foi o que a gente viu no vídeo passado. Se você não acompanhou, volte. Se o senhor quer derrotar qualquer tipo de fraude degradante, é só ceder a ela literalmente, sem acrescentar nada que disfarce a verdadeira natureza dela. Aquelas mulheres entenderam. Elas viram que não dava nenhuma satisfação serem invejadas por outras por algo que não haviam realizado. Ao invés de lhes aumentar o amor próprio, a propaganda em torno desses romances imaginários teve o efeito de lhes aprofundar o sentimento de inferioridade. Todas elas sabem que tentaram e fracassaram. Se me levar para a cama é para uma dessas mulheres o padrão público de valor, ela sabe que não conseguiu atingi-lo. Acho que elas me odeiam mais do que qualquer outro homem na face da terra, mas meu segredo está bem guardado, porque cada uma delas acha que foi a única que fracassou, enquanto todas as outras tiveram sucesso, e por aí vai, sempre jurar por todos os santos que viveu um tremendo romance comigo e jamais admitirá a verdade para ninguém, né? E aí ele ferra a reputação dele por isso. Ele tem os objetivos dele, a gente vai falar em vídeos posteriores a esse, né? Por que ele faz isso? Mas eles têm os objetivos dele pra ferrar com a própria reputação, né? Enfim. E você viu que legal? Tipo, essa seita que se forma de forma que, tipo assim... Por exemplo, pense na igreja, tá? Em certas igrejas, né? Você vê o pastor lá, não sei o que. Ah, se você não for próximo de Deus, nunca vai te acontecer um milagre. Não sei o que. Eles vão botando essas ideias na cabeça das pessoas. Por quê? Porque acontece exatamente esse negócio das mulheres aí do Francisco d'Ancona. Olha, se não aconteceu um milagre com você, significa que você não é próximo de Deus? Se você nunca ficou com esse cara, significa que ele não gostou de você, mas ele gostou de todas as outras mulheres? Então você não pode se invejar pra elas? Não pode se mostrar pra elas? Entendeu meio que a semelhança? Enfim, essa daí também é uma reflexão bem boazinha aí que você consegue tirar disso, certo? Acho que nesse vídeo é isso, senhores. E no mais, nos vemos no próximo vídeo. NSE, um abraço. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Entrar na Bybit é a forma que você tem de comprar criptos e ajudar aqui o canal. Tamo junto. No mais é isso.